Bom, estamos ainda falando sobre o que está por trás, não é isso? E vamos continuar hoje justamente nessa tratativa. Então, queria encorajar você a dar uma revisada nos próximos dias naquilo que a gente já falou, que foi muita coisa. E é sempre importante a gente estar com tudo afiado dentro de nós para que a sequência desses ensinos tenha cada vez mais sentido, seja mais possível absorver a compreensão disso. E quanto mais a gente absorver, mais preparado nós estaremos para viver. E se estivermos mais preparados para viver, certamente estaremos mais preparados para compartilhar. Amém? Nós paramos nas 3 cenas. Falamos na semana passada acerca do cenáculo. Quantos estavam aqui? Quantos se lembram? Foi semana passada que a gente falou isso? Foi, né? Parece que faz tanto tempo. Aconteceu tanta coisa de lá para cá. Então nós falamos bastante sobre o cenáculo, gastamos bastante tempo. Lembrando que nós estamos falando dos últimos momentos de Jesus, mais especialmente do último dia em diante. Então, hoje nós vamos falar sobre as outras 2 cenas que nos restam para a crucificação. Então, logo depois do cenáculo, que é a última noite de Jesus com os apóstolos, vem o jardim do Getsêmani. De alguma forma, nós poderíamos batizar esse lugar, ou este cenário, como o jardim da agonia. Getsêmani significa prensa, significa instrumento de espremer. Então, o cenário, o segundo cenário, ou a segunda cena, em que nós vamos tentar reconstruir, tem a ver com uma prensa. Então, imagine uma indústria, e uma máquina bem grande de uma indústria, como se nós fôssemos miniaturas diante dessa máquina, e agora nós vamos examinar essa prensa de maneira minuciosa, presente. Nós vamos subir em cima dela, ver como que é que faz para baixar ela e subir. Nós vamos verificar qual que é a plataforma onde as coisas são imprensadas. Amém? Como se nós fôssemos miniaturas e estivéssemos num país fantástico, onde as coisas são gigantescas. E a gente estivesse subindo nessa prensa chamada Getsêmani para analisar ela de perto. Bom, abra sua Bíblia comigo, vou precisar de mais ajuda dos irmãos hoje para lermos os textos. Em Mateus, no capítulo de número 26, nós vamos ler do verso 36 ao 46. 26 ao 46. 26, do 36 ao 46. 26, 36, 46. Alguém pode ler, por favor? Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormi e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos,
Vamos, eis que o traidor se aproxima. Ok. Marcos, capítulo 14, do verso 32 ao 42. Vá anotando essas Marcos referências. 14, do 32 ao 42. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E tirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Muito bom. E por fim, eu gostaria de ler Lucas 22, do 39 ao 46. Os irmãos estão acompanhando a leitura? Está dando para entender? Lucas 22, 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhes apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Ok. Bom, é nítido nas três narrativas que essa cena é uma cena que tem música de terror, que tem perfume de suspense. As narrativas que nós acabamos de ouvir, ler, elas constroem ou tentam construir, irmãos, uma imagem na cabeça do leitor. Por exemplo, quando foi que ouvimos em algum texto, por meio da leitura de um texto, falar que alguém estava tão angustiado, tão pressionado, que chegou a suar sangue? Né? Então, só dando um pequeno exemplo dentro do próprio texto que nós lemos. Então, o que os evangelistas estão procurando construir? O quão macabro era esse cenário. Esse cenário, nós estamos diante dele, e ele é um cenário terrível, que não faz com que ninguém queira estar à vontade num lugar desse. Então, a primeira percepção que nós temos que ter é que esse lugar é um lugar de extrema pressão. Como o próprio nome já diz, não é um lugar confortável.
não é um lugar desejável, não é um lugar em que as pessoas iam visitar, porque não estavam com nada para fazer ali de tarde, como se elas estivessem indo ao shopping. Oi? Não, não é um ponto turístico, irmãos. Se eu tivesse a oportunidade de ir em Jerusalém, eu gostaria de ir no Jardim do Getsemane, para expor a minha própria alma, a minha própria vida, a saber se ainda é possível sentir algo do que Jesus sentiu ali naquele dia. Se a angústia foi tão profunda que talvez até a geografia daquele lugar tenha ficado com as marcas espirituais. Terrível experiência chamada Getsemane. Então, irmãos, eu queria que nós olhássemos para isso, investigássemos essa segunda cena com essa visão macabra, com essa música de filme, trilha sonora de filme de terror. Nós estamos entrando, mas é um lugar em que você precisa entrar com cuidado, não desprevenido. A cena é tão tenebrosa, Suzane, que Jesus deixa um pouco dos discípulos separados e só leva 3 deles para o lugar mesmo da angústia. Sabe aqueles filmes, eu fico imaginando isso na minha cabeça, em que a mocinha do filme vai entrar num lugar que ela não deveria entrar, e quem está acompanhando ela, ela diz: olha, fica aqui, eu vou ali, daqui a pouco eu volto. E o que acontece na sequência? É que a pessoa que ficou não fica, ela desavisada vai, e ela morre de maneira trágica no meio do percurso. Então é mais ou menos essa imagem que me vem à cabeça. Então qual é, ou gostaria de compartilhar algumas das expressões do Evangelho que demonstram o poder e a força daquela angústia vivida naqueles dias. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Então preste atenção, eu vou descrever algumas expressões que estão na palavra de Deus, que os evangelistas lançam mão para tentar construir essa imagem no leitor que ia ler essa história depois, mas que não esteve lá presente. Uma expressão de Lucas, por exemplo, está no capítulo 12, no verso 50. Leia comigo, por favor, se você puder. Alguém pode ler para nós rapidamente? Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Lê de novo, pastor, por favor. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Quanto me angustio até que o mesmo se realize. Irmãos, a expressão angustio aqui é a expressão sineco. Sineco significa literalmente estar debaixo de uma prensa. Lucas lança a mão desse tipo de expressão para mostrar o que é que estava acontecendo com Jesus quando ele estava no Getsemane. Agora abra João no capítulo 12, no verso de número 27. Perdão, é isso mesmo. Verso 27.
Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente como este propósito vim para essa hora. Minha alma está angustiada. Você vai pegar traduções que adicionam a palavra profunda, profundamente angustiada, para tentar traduzir com mais fidelidade a expressão grega, tarasso. Tarasso é uma angústia da alma, do mais profundo que pode haver no ser humano. E literalmente, tarasso tem a ver com sacudir. Então é como se aquilo que Jesus estava prestes a enfrentar fosse tão violento, tão forte, que aquilo assumisse conotação física e tivesse penetrado o corpo de Jesus e agora tivesse segurado a alma de Jesus e sacudido a alma de Jesus para um lado e para o outro. Tarasso significa isso. É a angústia causada pelo sacudir de um lado ao outro. Agora, se é para a alma, imagina o poder que tinha a morte agonizante que Jesus estava prestes a enfrentar. É como se ela assumisse uma personalidade física que não interage com o corpo, com a matéria, mas interage com aquilo que é imaterial do ser. É muito forte. Estão aí, irmãos? Mateus e Marcos usam a expressão ademoneu. Ademoneu é traduzido de maneira simples por perturbar-se. É uma perturbação. Ademoneu é a expressão mais utilizada por Mateus e Marcos. Mas o que significa de fato ademoneu? É perturbar, mas o que quer dizer esse perturbar? Perturbar aqui é uma aversão repugnante. Isso é perturbação, uma aversão repugnante. Agora, você acha que isso já é uma angústia pesada? Sim ou não? Sim. Só que ademoneu não é só isso. É uma aversão repugnante adicionada de uma tristeza profunda. Ela está misturada, não é só uma aversão repugnante. Tem um tempero a mais. A tristeza está presente nessa mistura. Mateus e Marcos também usam uma expressão, irmãos, chamada perilipos, bem conhecida na teologia. Perilipos, quer falar? Você está falando que o lugar era um lugar de prensa e tal, e era um lugar bem macabro. Existe alguma restrição a essa angústia ser só a Jesus? Porque os discípulos dormiram. E se era um lugar macabro, como que se explica isso? Não, o lugar não era macabro. Cuidado. Eu estou construindo uma cena para vocês entenderem. Macabro é a nossa cena que nós estamos construindo, não o jardim. Então é o ambiente de Jesus ali. Não, é um jardim normal, uma mini floresta. Sim, mas é tipo se restringir a Jesus. Porque a minha dúvida é como que nesse ambiente os discípulos dormiam se é um ambiente de prensa. Entendeu? É porque o que tornava aquele ambiente prensa não é o lugar. Era a situação que estava para acontecer. O lugar é um lugar normal. E por que isso não afetava os discípulos de alguma forma? Ou não era para afetar? Porque eles não tinham consciência do que ia acontecer.
Eles não sabiam o que ia acontecer, mas Jesus sabia o que ia acontecer. Entendi. Bom, mais alguma dúvida, irmãos? Alguém levantou a mão? São várias. Está por todo o Evangelho. Então vamos lá. Perilipos é uma das expressões que eu mais gosto quando eu estudo esse assunto, irmãos. Perilipos é uma tristeza. Só que é um tipo específico de tristeza. Perilipos é uma tristeza, como se tristeza tivesse uma classificação, né? Mas não é isso que eu quero dizer aos irmãos. Toda tristeza é interior, né? Toda tristeza é por dentro. Mas perilipos é uma tristeza como se a mente estivesse sofrendo uma dor a partir de um golpe. Então é uma tristeza que se manifesta como uma espécie de dor mental. Dor mental. Você sente dor no seu corpo, não sente? Agora imagina o tipo de angústia que é perilipos. É como se a dor fosse na mente. Não é física. Não é uma dor física, é uma dor que acontece dentro da mente do ser humano. E o que causa essa dor? Uma pressão inigualável que vem de todos os lados e possibilidades simultaneamente. Então, perilipos é uma espécie de catarse que acontece quando o ser humano é exposto a um tipo de angústia, trauma, dor tão profundo que ele tem um colapso interior na sua mente. Aleluia. Chegou o corintiano de andando devagarzinho. Pensei que ia roubar meu notebook, alguma coisa. E até sem reação. Deu para entender, irmãos? Eu sei que é difícil, porque nós somos dados muito às coisas carnais, materiais, exteriores. Isso é coisa que é mais fácil entender quem pratica meditação, quem procura viver a vida espiritual do lado de dentro. Então, por isso, para nós, a maioria de nós, é muito difícil entender essas expressões. Até mesmo as patologias emocionais que existem na nossa sociedade atual não traduzem de forma adequada o que nós estamos olhando aqui. É muito mais profundo. Marcos tem uma expressão única dele, que eu quero adicionar. Ektambeomai. Ektambeomai. Vou traduzir. Ektambeomai. A expressão ektambeomai significa tomado de horror, terror. Tomado de horror. Sim. Por que eu estou falando esse monte de expressões? Para mostrar para você que os evangelistas praticamente tentam esgotar o recurso que eles têm de palavras que tratavam sobre angústia para adicionar peso
e sofrimento, a angústia que Jesus sentiu sobre sua morte. Quer falar? Hã? Não? Estamos juntos até aí? Deu para entender, irmãos? Todas essas palavras estão relacionadas à morte de Jesus. Agora, olhe para mim, preste atenção. Você entendeu o tipo de pressão que estava acontecendo ali? A seriedade do que nós estamos estudando? Sim ou não? Entendeu o tipo de angústia? Não é uma angústia comum. É uma angústia que poderia chamar quase que de sobrenatural. De tão violenta, de tão única que ela é. Agora, Jesus era um cara medroso, irmãos? Jesus era um ser humano covarde? O que é que põe um cara como Jesus num terror desse nível? Oi? Microfone? Você já respondeu a Isabelle que os discípulos não são atingidos por essa angústia, né, do cenário, porque eles não tinham a consciência. Pensando na consciência, que de fato quem tem mais clareza percebe mais as coisas, tem mais ideia das consequências e do peso daquilo que está acontecendo. Pela mente que Cristo tinha, é correto a gente afirmar que só ele poderia compreender a complexidade e a completude daquele momento que ele estava vivendo? Seria incompreensível a outras pessoas? Sim, mas eu não estou aqui, não existe mais comparação. É porque Jesus sofreu dessa forma. A sua pergunta toda já está fato vencido. Jesus compreendeu. A pergunta é: por que o cálice foi tão amargo assim, ao ponto dele sofrer isso que nós acabamos de ver? O que é que ele temia? O que causou nele tamanho terror? Aqui. Eu acredito que Jesus ficou assim porque ele sabia que ele ficaria longe do Pai. Muito bem. Vamos só para a gente ser mais didático aqui. O que é que ia acontecer com Jesus de terrível dali para frente? Não só isso, quero detalhes. Jesus ia sofrer dor. Dor põe medo nas pessoas? Sim. O que ia causar dor em Jesus? Os açoites, a violência física e a própria crucificação em si, ok? Isso é uma coisa fácil de suportar? Nós aqui suportaríamos isso? Talvez muitos de nós não, a grande maioria provavelmente não. Traição é uma coisa que gera angústia em pessoas? E se você sabe antecipadamente que alguém está te traindo? Gente, Jesus doou a sua vida em prol de uma causa, sim ou não? Sim. Ele viveu, cresceu, se fortaleceu, se preparou para chegar a hora do seu ministério. Seu ministério durou 3 anos, aproximadamente. E naquela hora, Jesus tinha consciência de que as pessoas por quem ele viveu lhe abandonariam. Além de Judas lhe trair, todos os outros lhe abandonariam. O abandono é um sentimento, é um fato, uma situação que gera angústia na alma humana? Sim ou não? E para a gente encerrar aqui a nossa didática, temos por fim a coroa de tudo isso. A crucificação em si. Cara, pensa, dor, açoite, humilhação, traição,
abandono. E se nada disso tivesse suficiente, ainda vem a crucificação como o processo final dessa angústia. Agora, irmãos, tudo isso será o verdadeiro motivo da angústia da alma de Jesus? Vamos fazer aqui a investigação da cena, preste atenção. Primeiro, Jesus mesmo não encorajou os discípulos dele a suportarem quando eles fossem perseguidos? E agora ele está roendo a corda? Não. Jesus mesmo não diz para os discípulos serem firmes quando eles fossem caluniados. Irmãos, sim ou não? Sim, inclusive ele falou para eles se alegrarem com isso. Jesus falou para tratar o inimigo como o inimigo merece ser tratado. E agora ele estava com dificuldade de passar por isso. Será que Jesus estaria mudando a sua fé, a sua compreensão? Agora que a coisa era com ele, mudou? Não, irmãos. Certamente. Uma outra coisa importante, me acompanhe no raciocínio. Depois da morte de Jesus, os apóstolos de Jesus se regozijaram em martírio. Todos os apóstolos, depois da morte de Jesus, que foram martirizados por causa de Jesus e do Evangelho, eles ficaram felizes. Ou seja, se um apóstolo, discípulo do Senhor, se regozijou por ser martirizado, Jesus se angustiou até a morte? Estão aí? Os pais apostólicos. Nós estamos fazendo um raciocínio histórico agora. Falamos de Jesus, demos um salto para frente para entender Jesus, porque Jesus é a fonte do que acontece depois. Então, os apóstolos de Jesus, quando pensaram em martírio, eles se regozijaram, consideraram isso uma grande honra. Ah, mas foram só os apóstolos. Não, irmãos, os pais apostólicos. Quem são os pais apostólicos? São os discípulos e discípulos dos apóstolos. Segunda, terceira, quarta, quinta geração. São chamados de pais apostólicos. Os pais apostólicos também foram fiéis e não esmureceram diante da perseguição e do martírio. Um exemplo, Inácio de Antioquia. Foi o bispo de Antioquia, depois da segunda geração. Discípulo de João, sucessor de Pedro, no ministério da igreja local. Disse, estão aí, irmãos? Que o fogo e a cruz, que a companhia das feras selvagens, que o quebrar de ossos e o despedaçar dos membros, que o moer de todo o corpo e toda a malícia do diabo venham sobre mim. Que assim seja, se tão somente eu puder ganhar a Cristo Jesus. Esse cara não está com cara de quem estava com medo. E ele foi martirizado. Escolhi mais um, Policarpo, o bispo de Esmirna. A título de curiosidade, Policarpo foi queimado vivo numa fogueira. Foi assim que ele foi martirizado. Ele disse, ó Pai, enquanto estava sendo queimado, bendigo-te por teres me achado digno de receber a minha porção
entre o número dos mártires. Esses exemplos são suficientes para entender que a angústia de Jesus, não vou dizer impossível, porque existe teoria para tudo, mas na minha percepção, é impossível que o sofrimento, a dor, a angústia de Jesus, a pressão sofrida, tenha sido por causa da morte física que ele iria suportar. Tenha sido por causa dos fatores emocionais que ele estava lidando. E para entender isso, nós precisamos entender o que é que Jesus estava recebendo para gerar nele angústia. Quem sabe me dizer o que foi que Jesus bebeu? O cálice da ira de Deus, é o que a Bíblia diz. Até beber esse cálice, a minha alma está angustiada. Então, para entender, irmãos, o que é que causou a angústia, nós temos que entender do que se tratava o cálice da ira de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Jó 21, 20. Alguém lê para nós, por favor. Que os seus próprios olhos vejam a sua ruína, e que ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso. Que ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso. Ezequiel 23, do 32 ao 34. Irmãos, vocês estão aí? Parece que vocês estão tão desanimados hoje, meu Deus. Ezequiel 23, 32, 34. Vamos lá, alguém pode ler, por favor? Assim diz o soberano Senhor: você beberá do copo de sua irmã, copo grande e fundo. Ele causará riso e zombaria, de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza. Com esse copo de desgraça e desolação, o copo de sua irmã Samaria. Meu Deus. Então já começamos a entender que todo tipo de condenação vil, de condenação desumana, sem graça, terrível do eterno para com os homens, eles chamavam de cálice. Ok? Isaías 51, do 17 ao 22. Desperte, desperte, levantem-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem dera pudera consolá-la dessas duas desgraças que a atingiram: ruína e destruição, fome e espada. Quem poderá consolá-la? Meu Deus. Salmo 75, 8.
Bora, 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 bora. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Meu Deus. Jeremias 25, do 15 ao 29. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado. Uau. A Jerusalém, às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. 19, né? A Faraó, rei do Egito, a seus É o servos, 29. a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo, a todo misto de gente, a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdod, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom e aos reis das terras da além do mar, a Dedã, a Tema, a Bus e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, a todos os reis da Arábia e todos os reis do misto de gente que habita no deserto, a todos os reis de Zinri, a todos os reis de Elã e a todos os reis da Média, a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles ao rei da Babilônia. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai. Caí e não torneis a levantar-vos por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhe dirás: assim diz o Senhor dos exércitos: tereis de bebê-lo. Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós de todos impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Uau, que texto, meus irmãos, pesado. Vamos ler agora Abacuque 2,16, para conferirmos o que significa tudo isso que Jeremias diz. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Uau. Jeremias 49:12. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o cálice totalmente o beberão. E tu serias de todo inocentado? Não será tido por inocente, mas certamente o beberás. Uau. Apocalipse 14:10. Apocalipse. Apocalipse. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 16. 1 a seguir.
Ouvi depois uma forte voz que vinha do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças do furor de Deus. O primeiro saiu e derramou sua taça pela terra, e uma úlcera maligna e dolorosa atingiu as pessoas que traziam a marca da besta e as que adoravam a sua imagem. Tá bom até aí só. Apocalipse 18:6. Devolvei-lhe o mesmo que ela pagou. Pagai-lhe o dobro, conforme suas obras. No cálice em que ela misturou, misturai para ela o dobro. Meu Deus. Por que esse tanto de referências para nós entendermos a angústia que Jesus sofreu? Porque foi esse cálice que ele bebeu. Agora presta atenção, irmãos. Jesus não se embriagou desse cálice. Por isso ainda existe esse cálice para aqueles que não desfrutam pela fé do cálice que foi dado para ele beber. Ou seja, é como se fosse dado um remédio muito amargo a mim. Só que fosse possível que para me curar, alguém bebesse esse remédio no meu lugar, esse chá. Só que essa pessoa, ao beber o chá custa a sua própria vida. E eu fico apenas com a cura. Só que qual que é o problema, irmãos? É que existem mais garrafas desse vinho da ira. Jesus não bebeu toda a adega da ira de Deus. Ainda existe o cálice da ira reservado para aqueles que encheram esse cálice. Então, para não beber do cálice da ira, eu preciso beber do cálice do seu sangue, o cálice da nova aliança. Pode falar, Rafa. É precipitado ou exagerado dizer que não há neutralidade, ou se bebe do cálice da nova aliança, ou se bebe do cálice da ira. Com certeza. Agora veja bem. Escute com atenção e com carinho. O que foi que encheu de ira o cálice do Senhor? Os pecados dos homens. Vocês estão aí, irmãos? Então, se dor, açoite, prisão, humilhação, traição, abandono, crucificação não foi o que causou a angústia que Jesus sentiu, a primeira coisa que nós sabemos que causou já está diante de nós. Foi a coisa que causou o enchimento da taça de ira. E o que fez com que a taça fosse cheia de ira? A maldade humana, o pecado humano. Então, o que foi que fez Jesus beber aquele cálice que o angustiou? O peso do pecado dos homens. Então, a angústia de Jesus, irmãos, era por causa da taça que ele ia ter que beber. Agora olha para mim, querido, olha para mim, presta atenção. Se o peso do pecado dos homens gerou esse tipo de angústia em Jesus, ao ponto dele suar sangue, por quê?
em nós, que já o conhecemos, o pecado não nos tem causado um fardo de angústia. Porque convivemos amigavelmente com o pecado, se o nosso Senhor, só de se aproximar a hora de beber o cálice causado pelo pecado dos homens, chegou a quase morrer sem que nenhum golpe lhe fosse desferido, por que que nós não nos angustiamos com o pecado? Porque, irmãos, muitos de nós, cristãos, discípulos, filhos de Deus, pecamos e a nossa consciência não é flagelada, afligida. Até, irmãos, eu já conversei com muitos pastores que dizem que um dos erros daqueles que compreendem o reino é pregar a graça livremente. Porque se os crentes ouvem falar da graça livremente, eles passam a viver de maneira irresponsável. Nós vamos fazer esse tipo de fala ser verdadeira? A gente não vai poder aprender a graça em toda a sua potência, porque senão nós vamos aceitar o pecado dentro de nós. Jesus é o homem mais envolvido em graça de todos os tempos. Ninguém provou e transbordou graça como o nosso Senhor. E a Bíblia diz que mesmo assim, ele não conheceu o pecado. A graça não é para dar licença, permissão para o pecado abundar. A graça é capacitação para que o pecado seja derrotado em nossas vidas. Vocês estão aí, irmãos? Irmãos, nós precisamos gemer pelo pecado. Nós precisamos nos arrepender amargamente quando nós pecamos. O pecado, irmãos, não se tornou mais leve porque agora conhecemos a graça. Pelo contrário, por termos conhecido a graça, o pecado, quando nos toca, traz acompanhado a mesma angústia que possuiu Jesus. Porque agora nós não estamos mais em Adão, nós estamos em Cristo, o Filho Santo de Deus. Quando o pecado toca em nós, ele não é familiar, ele não é amigo, ele não é bem-vindo, ele não é tolerável. Nós abominamos o pecado, nós odiamos, nós detestamos o pecado. Saber que Deus nos perdoa e é misericordioso precisa ser equilibrado com lembrar da segunda cena da crucificação. A angústia que o nosso Senhor assumiu foi pelo peso dos nossos pecados. E toda vez que eu aceito o pecado passivamente em minha vida, eu estou enchendo a taça outra vez. Segunda coisa que nós podemos ver. Pode falar, Karine. Deixa eu construir a ideia aqui na minha cabeça e desembanana. Sobre a medida da ira de Deus. Né? Quando a gente vê que a ira do Senhor vem, ele vem sempre para a morte.
né? Quando o Senhor derrama as taças da ira em Apocalipse ou em outras passagens, é para a morte. Jesus, tendo tomado o cálice, então, nos livrou da morte daquele momento. É como se nós tivéssemos ganhado talvez mais tempo. Ou como que a gente consegue fazer essa ligação com ele ter bebido uma taça que poderia ser o momento que o Senhor talvez mataríamos todos nós? É que o que Jesus fez foi Deus intervindo na história em sua soberania para que os homens retornassem ao seu estado de comunhão. A ira continua no seu calendário. É no fim. Os textos de Apocalipse que nós lemos vão apontar para um juízo de Deus. Um derramar dessa ira sobre as nações. O que Jesus fez foi dar uma bicada. Quem se aproveita da bicada que ele deu, não vai beber esse cálice lá. Por quê? Porque a morte não tem mais poder sobre quem morreu em Cristo para si mesmo, para que ele viva agora a vida dele em nós. Isso faz com que a morte não possa nos tocar. Por quê? Porque na morte de Jesus, quando eu me identifico com ele em sua morte, eu me identifico com ele em sua vida. E qual é a vida que agora está disponível para aquele que creu? A vida eterna. A vida eterna não pode ser neutralizada. Não pode ser bloqueada, porque ela é vida eterna. Então, quem bebeu do cálice do Senhor tem vida eterna. A gente pode considerar dentro disso, então, que a intervenção de Jesus, o momento exato que o Senhor bebeu, que Jesus bebeu deste cálice, se não houvesse essa intervenção, a gente poderia dizer que este seria o momento que todo mundo morreria? É como se a taça tivesse já cheia. Não. E o Senhor bebeu ou diminuiu, não tem nada a ver. Não. Deus manifesta juízos ao longo da história, sim, mas o cálice da ira fala do grande juízo, do derramar da condenação, da ira de Deus nos últimos dias, no tempo do fim. Então, o evento ali é mas vai ser derramado assim ainda no fim. Entende? Não chegou esse dia. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Qual que é a segunda... Pode falar, Azar. É ainda dentro disso que eu ia perguntar. Eu tinha desistido porque tinha mudado o tópico, mas quando a Karine falou, eu me lembrei. Eu ia perguntar... 10 segundos só resta para a sua pergunta agora. O que Jesus tomou sobre si foi a condenação do juízo final, o que ele experimentou ali, a dor da condenação do juízo final que irá se sentir por aqueles que não estiverem sobre o cálice de Cristo da nova aliança. Era essa dor que ele estava sentindo, a dor de ser condenado eternamente? É difícil dizer, né? Asseverar. É muito filosófico. Condenação significa o quê? Uma coisa objetiva eu posso dizer, a morte. Então, o que ele experimentou na condenação? A morte. Porque ele, como santo que não provou o pecado, não deveria morrer. Deveria viver para sempre. Porque o contrário do pecado que leva à morte é a santidade que leva à vida. Que é o que Jesus conhecia. Ele não conhecia o pecado, ele conhecia a santidade, ele conhecia a própria presença, a face de Deus. Então ele está em vida. Então se ele morreu, morreu pelo quê? Pelos nossos pecados. E essa é a condenação. Agora, exatamente do que se trata em toda a sua eficácia, eu não tenho como afirmar. Agora, vamos avançar. Primeira coisa, então, por que ele se angustiou? Pelo peso dos nossos pecados. Segunda coisa, os irmãos começaram a dizer aqui. Pode falar. Tem duas coisas que eu estou pensando aqui, mas eu não consigo responder.
Era necessário que Jesus tomasse o cálice para que seu sacrifício valesse? Ou ele tomou apenas para poder mostrar para a gente o que nós sentiríamos no final se nós não tivéssemos o cálice de Cristo? E não, era necessário. O sacrifício de Jesus é motivado pelo cálice da ira. Jesus morre por causa desse cálice. Desculpa, eu não entendi. É que a sua pergunta era necessário? Estou respondendo, sim, era necessário. É exatamente por isso que ele morre. Se não houvesse isso, não haveria necessidade de morrer. Tá. Então, por exemplo, se ele era necessário que isso acontecesse, por que ele afirma na oração dele: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice? Por causa da angústia. Entendi. A angústia gera o desejo de Jesus de que haja possibilidade de não passar por aquilo. Mas, apesar de desejar livramento, ele opta por obediência. Então, ele deseja por causa do quê? A pressão que está presente naquilo. Esse é o ponto da nossa investigação sobre essa cena. Por que aquilo era tão pesado? Primeiro, pelo peso dos nossos pecados. Isso fez até com que Jesus pedisse para que Deus passasse aquilo para frente. Porque na minha mente, funciona mais ou menos assim. Vou dar um exemplo claro. Nós, como cristãos, sabemos que uma hora pode ser que o Senhor peça a nossa vida. Então, nós estamos num processo que nos prepara para isso. E caso isso aconteça, vai trazer não é que vai tirar a angústia, mas vai trazer uma felicidade pela nossa vida valer a pena. Será que, por exemplo, Jesus ele não pensava nisso? Porque, claro, Jesus ele é um conhecimento muito maior que todos nós. Então, será que ele não tinha esse conhecimento? Então, por que ele fala, sabe? Afasta de mim, se for possível. Não sei se você entendeu. Entendi. Eu acho que você não entendeu. O nosso estudo de hoje é para responder a isso. Primeira parte da resposta é: por que foi tão angustiante? Por causa do peso que o pecado causa. Até para Jesus é pesado. O pecado é tão severo que a consequência dele, até mesmo para Jesus, se fosse possível, ele queria alívio sobre isso. Ok? Pode falar. AP, essa ira de Deus é respondendo em Isaías 53 que pela mão de Deus foi ferido e torturado? Sim. O próprio Jesus sentiu a mão pesada de Deus por nós. A ira de Deus. Então, aí completa aquele versículo. Horrível coisa é o homem que cai sobre a mão do Deus vivo, ou não tem comparação? Não, acho que não. Tá. Sim, primeiro e não depois. Vamos lá. Segundo motivo pelo qual Jesus se angustiou é a consequência da morte. O cálice da ira é o peso do pecado. Ok? O que o peso do pecado causa? A morte. E o que a morte causa? Separação de Deus. Então, Jesus não se angustiou porque teve medo da morte também, mas se angustiou por causa do que a morte significaria para ele. Ser afastado do Pai, separado do Pai. Por isso ele diz: Deus meu, por que me abandonaste, me desamparaste? Irmãos, preste atenção. Jesus é Deus homem. E sabe quando foi que Jesus se afastou integralmente do Pai em toda a eternidade, passada e futura? Apenas nesses 3 dias
da morte após a cruz. Presta atenção, se para um homem espiritual que cresceu muito em Deus e ele cai, é difícil suportar essa angústia. Você imagina para o Filho de Deus que carrega a natureza de Deus, que nunca havia conhecido o pecado nem a distância do seu pai, de repente ser separado, literalmente arrancado dessa união eterna com o Pai. Então, o cálice da ira significa separação. Pode falar. Oi. Nesse tempo, então, Jesus, ele estava morto. Deus, homem morto. Sim, Deus morreu. E a Trindade não ficou mais Trindade. Ficou com uma cicatriz, né? Irmãos, me perdoem. Isso é muito profundo. Nós estamos diante do constrangedor mistério da cruz. Eu não sei se você consegue pensar nisso. Que Jesus se submeteu a isso para nos introduzir na comunidade santa. Não tem como ouvir um trem desse mascando chiclete. Irmãos, a Ele a glória. Pelo amor de Deus, mano. Que é isso? Você consegue se imaginar que foi nesse instante que Ele disse, ok, aquilo que nós combinamos será, eu me submeto, como diz Hebreus, né? A esse nível de sofrimento. Eu vou ficar fora de vocês para que eles entrem em nós. Ainda que não poderia acontecer de Jesus com o Pai uma separação eterna, porque Ele venceu. Mas a separação temporal para Jesus é como uma separação eterna. Por quê? Quem não conhece separação, quando é separado, tem sentido de eternidade naquilo, porque na eternidade não há separação. Pode falar, quem está aí com a palavra, pastor Fábio. Apóstolo, na verdade acho que é duas perguntas. A primeira é, se Cristo bebeu o cálice da ira, é possível ainda haver para o cristão, ou Cristo já bebeu todo o cálice da ira? A segunda parte da pergunta seria, se o Senhor, Ele teve a morte na cruz, e essa parte que o Senhor falou da consequência da morte, então Ele pagou a morte. Então, é possível que nós, cristãos, nunca mais podemos morrer espiritualmente. Sim. Sim para as duas coisas. Porque o verdadeiro Filho de Deus não beberá jamais o cálice da ira. Isso, desculpa interromper o senhor, porque eu queria ler um texto. Pode ler. São dois textos, mas eu vou ler só um. O primeiro está em Romanos 5. Vou ler o 8 e o 9, que ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esse seria o primeiro texto. O segundo está em 1 Tessalonicenses 1,10, que fala mais ou menos a mesma coisa. Porque quando o senhor falou que ainda tem um pouco para ser derramado, deu a entender que seria para os cristãos também. Não. Não. Porque eu entendo que ao tocar da última trombeta, aí vem a taças da ira. Então a taça da ira é para o ímpio mesmo. Não tem aquele como, que nunca né? se encontrou com o Senhor. Não tem como, a minha própria explicação disso, é para aqueles que sofrerão condenação. Isso. O discípulo, o filho de Deus, não pode mais ser condenado. Uau. Porque a condenação é a ira caindo sobre ele. E eles foram livrados porque Jesus bebeu a ira que estava separada para eles. Então é como se tivesse uma adega, uma garrafa era nossa aqui.
alguém chegou e bebeu. Nem que você queira beber. Não tem mais. Uau. Jesus bebeu. Isso. Então, esse é o entendimento que nós temos. Isso. Bacana, apóstolo. Agora vamos, então, concluir. Segunda compreensão. Oi? Pode falar. Eu ia ler algo parecido com o pastor Fábio. 1 Tessalonicenses 5, 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Aí tem a ver com o que o profeta Rafa falou sobre essa união. Sim. Gente, João diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A ira, qual é o poder da ira? É que a morte seja o fim. E qual é o poder da vida a partir da cruz? É que a vida eterna é o fim. Aleluia, pode falar. Entender que quando você abordou os dois primeiros, os dois motivos, né? Entender que para Jesus a repulsa ao pecado é tamanha que isso produz nele todo esse sentido construído pelos textos que você leu, é extremamente importante para a gente entender o que isso gera em Deus Pai, na comunidade santa e no fim que é a condenação eterna. Porque olha só, o que é um santo? Um santo é alguém que agora passa a sentir o mesmo nível de repulsa. Então, não dá para conceber um santo condenado, mas também não dá para conceber um santo amigo do pecado. Então, por isso que graça não tem como caminhar de mãos dadas com licenciosidade. Porque banhar-se da graça é banhar-se de santidade, é tomar-se do caráter de Deus. Então, se eu sou como ele, eu olho para aquilo que não é ele, eu sinto nojo, eu repugno isso. Exatamente. Então, vamos lá. Peso do pecado. Quer falar? Mais alguém quer falar? Pastora. Apóstolo, podemos dizer que há muitos que estão em Cristo, ou seja, ele já tem toda essa estrutura, mas ainda não vive. Ele não consegue, por algum motivo, falta de conhecimento, não consegue trazer essa realidade da cruz de Cristo sobre a vida. Por isso que muitas das vezes vive em angústia, porque ele ainda não conseguiu trazer. Mesmo que há uma vida eterna nele, ele não consegue trazer isso na realidade da vida dele. Excelente pergunta. Acho que a gente pode até caminhar para encerrar, que não vou conseguir falar sobre a outra cena. Infelizmente. Meu Deus. Oh, meu Deus. Ai. Pastora, Gálatas 4 vai dizer que se o herdeiro é menino, mesmo sendo senhor de tudo, não passa de um escravo. Então, olha só. E ele está falando do quê? Da herança. Então, vamos pontuar uma coisa. Quem enxerta a pessoa por meio da cruz, na Trindade, na comunidade santa, por meio do corpo de Cristo, que é o corpo de Deus. Quem faz isso? Vocês não sabem, gente? O Espírito Santo é que faz alguém nascer de novo, ser regenerado, ok? E aí ele pega essa pessoa e entrega agora a quem? A igreja. Porque o que a igreja recebeu do Senhor como responsabilidade? Discipular. E o que é discipular? É tornar meninos homens. A igreja não recebeu chamamento do Senhor para fazer nascer novas pessoas em Cristo. Quem faz isso é o Espírito Santo.
A igreja recebeu uma vocação para pegar as pessoas que o Espírito Santo fez nascer e levá-las para o amadurecimento. Então, é possível que um filho de Deus, verdadeiramente filho de Deus, viva uma vida medíocre, não desfrute da obra da cruz? Perfeitamente. É o que mais tem na igreja evangélica. Por quê? Porque é enchimento de número, não é enchimento de essência. Nós estamos mais preocupados com lançar a rede e atrair as pessoas a nós do que pegar as pessoas que o Espírito trouxe a nós e formar Cristo dentro delas. Então, o discípulo só vive a vida plena da cruz se ele for preenchido de Cristo. E esse é o trabalho da igreja. E é aqui que a gente peca. Porque a gente fica mais interessado na salvação, no livramento, do que na vida plena. E o Senhor nos chamou para viver a vida plena. A gente precisa entrar nesse lugar. E qual é a chave que Ele nos entregou para vivermos a vida plena? Discipulado. Não tem como viver em plenitude se eu não vivo discipulado. Qual era o problema da igreja de Corinto? É que eles eram meninos. Mas eles iam beber a ira do Senhor? Não, irmãos. A não ser aqueles que estavam achando que estavam bebendo o cálice da mesa do Senhor, enquanto na verdade estavam bebendo o cálice dos demônios. Mas esses estavam vivendo no engano, na mentira. E um filho de Deus não vive no engano ou na mentira. Ele pode não desfrutar da obra de Cristo por ele, mas no engano e na mentira também ele não pode viver, senão ele não é filho de Deus. Amém? E terceiro, para encerrar, por que a angústia de Jesus era tão grande? Porque ele estava entrando por uma porta que não tinha volta, que não tinha saída, que não tinha alternativa. Era, aqui no jardim eu ainda posso me angustiar, mas do jardim para frente eu não tenho mais como retroceder. Abra sua Bíblia em João 12, 27 e João 18, 11, para a gente encerrar. Alguém pode ler para nós rapidamente? Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. 18:11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Meu Deus. Que presente, hein? Irmãos, terceiro motivo pelo qual Jesus se angustiou. A missão dele era beber aquele cálice. Foi para isso que o Pai enviou Jesus à terra. Para enxugar aquele cálice. Para que ele não tivesse que derramar aquele cálice sobre toda a criação. Amém? Agora pensa comigo. Se a agonia do jardim foi pesada, imagina como não foi a agonia da própria cruz em si, do fato. Cenas ou cena do próximo capítulo. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa encarnar a mensagem do Evangelho a partir desse cenário da cruz de Cristo. Em nome de Jesus.